Falando especificamente do jogo de hoje, além da dificuldade que a gente já citou e colocou até no nome da live, eu acho que a contribuição do Lewandowski dentro da atual temporada, os gols que o Lewandowski fez em momentos cruciais, porque se ele não fizesse, o Barcelona poderia não ter conseguido uma vitória. Dentro do Campeonato Espanhol, a gente teve vários exemplos, e hoje mais um. E eu prometi para você, quando eu fiz esse comentário durante a partida, que eu ia trazer números. Quantos jogos do Campeonato Espanhol o Lewandowski fez um gol, e se não fosse o gol dele, a gente não tinha ganhado? Quantos pontos o Lewandowski deu para a gente? Contra a Real Sociedad, naquela época ainda em Montjuic, ele faz o gol da vitória. Aqui são 2 pontos. Contra o Celta de Vigo, o Barcelona ganha de 4-2. Ele mete um hat-trick. Aqui são 3 pontos. Se não fossem os gols dele, a gente tinha perdido aquele jogo. Então são 3. No outro, só para explicar, eu contei 2 pontos contra a Real Sociedad, porque se ele não faz um gol, a gente empata. De 1 foi para 3, a matemática diz que são 2. Contra o Celta de Vigo, se não fossem os gols dele, a gente perdia. Graças a ele, a gente ganhou. São 3, já foram 5. Contra Vamos lá. O próximo. Contra o Atlético de Madrid, mais 2, são 7. Hoje, contra o Osasuna, mais 2, são 9. Pode botar 9 pontos nas costas do Lewandowski no atual Campeonato Espanhol. E eu tô pegando só os incontestáveis. Porque tem aqueles jogos que a gente ganha de 2-0, mas o 1-0 foi gol dele. Tem aqueles jogos que a gente ganha de 3-1, mas o 2-1 foi gol dele. Eu tô pegando só os inquestionáveis. Só os que não tem como questionar a matemática. Se ele não faz o gol, a gente não tem o resultado. 9 pontos só nos gols do Lewandowski. Quantos gols ele fez no Campeonato Espanhol? Aqui, deixa eu pegar para você. Somado com o gol de hoje, ele fez 14. Ele tem 14 gols em La Liga. Não são poucos gols. É menos do que um grande artilheiro, mas não são poucos. E, ao mesmo tempo, 9 pontos graças a gols que o polonês fez. Em outras palavras, tira o Lewandowski da equação. O Barcelona não só não iria em busca do recorde de 100 pontos, o Barcelona poderia estar numa briga muito mais equilibrada por um campeonato que ainda a essa altura estaria indefinido. Fora o gol na final da Supercopa, fora alguns gols que ele fez na primeira fase da Champions e contra o Newcastle, enfim, eu estou falando especificamente de La Liga, porque é o que a gente está caminhando para ser campeão. Então, hoje é mais um jogo que mostra que a temporada do Lewandowski não é nível Lewandowski, mas também não é uma temporada em que ele foi inútil para o Barcelona. Você renovaria? Não, porque ele está claramente numa queda física, a próxima temporada a tendência é piorar. Mas eu acho que ele não se despede do Barcelona envergonhado. Ele se despede do Barcelona em fim de contrato, cumprindo 4 anos, jogando e fazendo muitos gols em todos esses anos, sendo campeão espanhol em 3 das 4 temporadas e ajudando o Barcelona a conquistar esses títulos, principalmente nas temporadas em que, na primeira dele, ele terminou como artilheiro. Temporada passada ele só não foi artilheiro porque se lesionou na reta final, mas ninguém pode ignorar o nível que ele apresentou durante a temporada como um todo. E na temporada atual, apesar de haver um sentimento de que ele está atrapalhando, no fundo, muitos jogos foram resolvidos graças à presença diária, à compreensão dos espaços, ao posicionamento e à finalização do Leva. Mais um ano de Lewandowski não seria o meu planejamento, mas reconhecer que esse último ano dele é uma despedida digna para o que é o ser humano mais goleador das grandes ligas europeias. Ah, mas e o Messi e o Cristiano Ronaldo? Estou falando ser humano. O Cristiano Ronaldo é uma máquina, o Messi é um presente de Deus. Deus falou, você gosta de futebol? Olha, a humanidade gosta de futebol, né? Vou mandar um presente para eles. Ele fez o Messi, mandou. O Messi é um anjo, o Messi é uma divindade, o Messi é uma outra parada. Ser humano nenhum dos dois é. Então é o Lewandowski, o ser humano mais goleador.
porque todos os recordes goleadores do futebol, ou Lewandowski está em terceiro, atrás de Messi e Cristiano, ou Lewandowski está até à frente de um dos dois. Tem alguns recordes aí que o Lewandowski está à frente de Messi, algumas estatísticas que ele está à frente de Messi e de Cristiano Ronaldo. O Barcelona tem um ídolo no seu plantel. Lamentavelmente, ele deve sair sem conquistar a Liga dos Campeões, mas se alguém no futuro disser que a passagem do Lewandowski pelo Barcelona foi um fracasso porque não ganhou a Champions, você pode encher a mão para dar uma tapa na cara dessa imundície. Jogou muita bola, foi muito importante, foi crucial para o Barcelona. É uma pena que não tenha podido ter a cereja do bolo, que seria um título de Champions, mas não precisa ganhar Champions para a gente reconhecer como uma passagem extremamente vitoriosa e reconhecer como ídolo. Pela maneira que ele chega, a chegada dele no Barcelona é uma chegada de quem abre mão do projeto consolidado do Bayern de Munique para vir para um projeto em reconstrução como era o Barcelona e servir como farol, porque depois que ele chega, todos os que chegaram tiveram mais confiança para vir, porque o Lewandowski veio primeiro, fora o impacto em campo que ele teve, que foi um impacto gigantesco. Merece todos os louros e todas as glórias o atacante polonês. Para a temporada que vem, acho que não dá mais, mas para essa, vamos reconhecer. Acho que a galera está desdenhando um pouco mais do que merece o vovô Leiva. Dito tudo isso, também a importância do Ferran Torres. O Ferran Torres é, no momento, o artilheiro do Barcelona no Campeonato Espanhol. Eu vou até pegar aqui a lista de artilheiros. A lista de artilheiros é o Mbappé, 24 gols, 12 de pênalti. Muriqui, 21 gols. Tem o Lamine Yamal com 16, o Budimir com 16 e o Ferran com 15. O Yamal não joga mais. Eu acho que o Ferran deve terminar a temporada como artilheiro do Barça no Campeonato Espanhol. Ele tem 15, contando esse gol de hoje. Ele deve passar o Yamal. Eu não acho que ele vai terminar à frente do Mbappé. Ele teria que fazer 10 gols. Um pouco complicado, né? Fazer 10 gols em 4 rodadas é difícil. Mas deve terminar ali entre os artilheiros do campeonato. Também uma temporada digna do Ferran. E aí eu repito acerca do Ferran um comentário que eu já fiz várias vezes, mas que não custa a gente falar agora. O problema dele não é que ele é ruim, é que ele é irregular. E essa irregularidade dele é muito extrema. Ele tem momentos em que ele encaixa 5 jogos consecutivos fazendo gol. E se a gente pegar os últimos jogos do Ferran Torres, eu vou até pegar aqui, eu vou ver quantos gols ele fez nos últimos 10 jogos. Desde que ele quebrou a sequência, ele ficou 2 meses sem fazer gol, quebrou essa sequência contra o Espanhol, e de lá para cá, quantos gols fez o Ferran? Vou pegar aqui para você. Olha lá. 2 contra o Espanhol, 1 contra o Osasuna, 1 contra o Atlético de Madrid. Em 4 jogos, ele fez 4 gols. Sendo que anularam um gol dele contra o Celta de Vigo, que era legal, e anularam um gol dele contra o Espanhol, que também era legal. Aquele problema lá que deu no VAR, que deram impedimento, mas quando mostraram a repetição, claramente não estava. A própria montagem do VAR, eu não estou falando câmera de um torcedor, eu estou falando que a própria montagem 3D do VAR, quando foi mostrar, está impedido, olha aqui, dava para ver que não estava impedido. Mas enfim... pegando os números factuais, ele jogou 1, 2, 3, 4. Nos últimos 4 jogos do Ferran, ele tem 4 gols. É número de fazer inveja para qualquer centroavante do futebol mundial. O problema é que, entre o jogo contra o Elche e o jogo contra o Espanhol, ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, nenhum gol. Fora os jogos de Champions, né? Maioria desses jogos ele teve poucos minutos, ele não jogou muito tempo, ele não foi titular. Ele foi titular em 4 desses jogos ele foi titular. Enfim, ele não tem... Não, peraí. 4, deixa eu contar direitinho. 5, 6, 7. Ele foi titular em 7 desses jogos, porque tem o de Champions também. Juntando tudo, ele vai ter ficado 14 jogos sem fazer gol. E essa irregularidade, 1 gol por jogo durante o mês de abril,
e nenhum gol entre fevereiro e março faz com que ele não possa ser confiável para ser titular do time do Barcelona. Não dá para pegar, olhar o mercado e dizer, não precisamos contratar. Tem aqui o Ferran para ser o nosso camisa 9. Mas eu acho que é o suficiente para ele ser o nosso reserva, ou pelo menos um jogador com uma característica diferente. Nós vamos contratar um centroavante titular com presença diária e nós vamos ter um centroavante de velocidade no banco para quando a característica necessária for um pouco diferente. Tá lá o Ferran. Ou um reserva de garantias, que a gente sabe, quando entra, ele consegue sempre contribuir. E em determinados momentos da temporada, quando ele está confiante, quando ele não é o meme da galera, ele é o tiburon, ele consegue ter uma boa consistência de gols. O Ferran Torres começou a temporada com 4 gols nos primeiros 5 jogos. Aí ele vem para um longo período sem fazer gol. Aí ele consegue 1, 2, 3, 4. Ele consegue 7 gols em 1, 2, 3, 4, 5. Em 6 jogos. Aí ele vem de 4 jogos que ele não faz. Ele é assim, cara. Ele é irregular. Ele tem extremos nesse aspecto goleador. Quando ele tá confiante, você pode ter certeza que tem gol do Tiburon. Quando ele faz um jogo ruim, perde muitos gols, e isso entra na cabeça dele, pode ter certeza que ele vai passar um mês sem conseguir contribuir. Não dá para ser titular, mas reserva, ele vai ser um reserva sempre muito útil para o Barça. O meu planejamento para a próxima temporada passaria por ter o Ferran Torres como meu reserva e trazer um centroavante titular, permitindo a saída do Lewandowski, agradecendo por esses 4 anos mágicos nos quais ele teve muitos gols e mais troféus do que a gente imaginava. Se no momento que o Lewandowski é contratado, eu te digo que o Barcelona ia ter, em 4 anos, 3 La Liga, tu não acreditava. E se tu acreditasse, tu acharia que era a melhor situação possível. Obviamente, a gente chegou num nível em que dá para sonhar em ganhar a Champions. O Barcelona é candidato a ganhar a Champions. Temporada passada nessa e será na próxima. E não ganhar gera uma certa frustração. Mas se quando o Lewandowski chegou, no contexto que a gente estava, eu te digo que em 4 anos seriam 3 campeonatos espanhóis, eu duvido que tu não aceitava. E isso muito graças ao atacante polonês. Mas tá bom, aquele abraço. Tem que trazer um titular e eu confiaria no Ferran Torres como o nosso reserva. Eu acho difícil a gente trazer um atacante reserva que venha para contribuir mais do que o Ferran contribui. 20 gols na temporada tem o Tiburon, 15 em La Liga, 3 na Champions, 1 na Copa do Rei e 1 na Supercopa. E na temporada passada foi o artilheiro da Copa do Rei, fez gol na final, deu 3 assistências no El Clássico. Enfim, a gente tem bastante respeito pela melhor versão do Ferran. Por conta da pior, não dá para ser titular, mas um reserva ele vai sempre conseguir ser.